A paz do Senhor, que a graça do nosso Deus possa te alcançar a cada dia e que você seja muito abençoado no dia de hoje. Nós estamos começando aqui uma série de estudos que nós estaremos ministrando na sua vida e eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando de forma muito bonita. Nós temos postado vários vídeos no YouTube, com várias pregações que nós temos feito em congressos por este país, que eu sempre digo que é um grande continente, o nosso Brasil. Também com pregações na Europa, onde eu estive pregando em várias igrejas, em vários países da Europa. E por onde nós passamos, seja neste Brasil, seja na Europa, seja nas nações que eu já tenho ministrado, o Senhor Deus tem me constituído amigos, pessoas que têm acreditado no nosso ministério, pessoas que têm sido abençoadas grandemente através do nosso ministério. Então, eu vou estar dando uma sequência de 3 tópicos e eu vou estar usando o tema a fuga de Deus. Então eu quero trazer aqui 3 revelações bíblicas que nos mostram o que nos faz, às vezes, querermos fugir de Deus. E nós sabemos que a palavra do Senhor ela está repleta de pessoas que tentaram. E nós, sempre quando falamos de uma fuga de Deus, nós usamos o personagem clássico, que é Jonas. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1, onde o Senhor Deus está falando com o profeta. O Senhor Deus deu uma ordem ao profeta Jonas, e nós sabemos que Jonas, ele tomou um sentido contrário. E eu quero trazer aqui, em 3 partes, em 3 tópicos, falar desse tema, a fuga de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando muito a sua vida, no nome de Jesus. Então abra a sua Bíblia comigo, Jonas, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então aqui está a história, um relato bíblico sobre Jonas. A Bíblia nos fala que Jonas recebeu uma ordem divina para que fosse a uma nação e propagasse a palavra de juízo sobre aquela nação. E nós sabemos que Jonas era um profeta nacionalista. Ele estava preocupado, na verdade, com aquilo que estaria, vamos dizer assim, estaria acontecendo na sua nação. Por quê? Porque Nínive era o país, era a nação que Deus levantava para tratar com a nação de Israel. Então nós sabemos que Nínive era uma nação onde Deus usava para tratar de Israel quando Israel se desviava, quando Israel se afastava do Senhor. Então a nação de Nínive era tocada por Deus, para invadir, para trazer juízo sobre a nação. Então, por causa disso, um dos motivos que levou Jonas a ir, a fugir de Deus, foi porque Jonas queria justamente que Deus destruísse aquela nação.
né? Que coisa nós olhamos na ótica de Jonas, até que seria, no sentido político, seria um propósito benéfico, a destruição de um país que trazia juízo sobre eles. É a mesma coisa que se nós fôssemos falar hoje, é Deus levantar alguém, talvez, lá no Egito, dizer, vai nos Estados Unidos e propaga uma palavra que eu vou destruir os Estados Unidos. E qual é o interesse, vamos supor, de um árabe, vamos falar nesse sentido, a gente sabe que do 11 de setembro, a questão do radicalismo contra os Estados Unidos, qual seria o interesse de um muçulmano, de um árabe lá propagar? Para eles é mais interessante a destruição, tanto é que houve o atentado. Mas nós sabemos que Deus, na verdade, queria mostrar para aquela nação que eles também eram especiais, eram importantes, porque Deus não olha a nossa nacionalidade, Deus olha o que está no nosso coração. E a Bíblia fala que esta nação estava pecando, estava desagradando a Deus. E Deus fala com Jonas, porque o profeta da época era Jonas. Jonas era o profeta que falava em nome dele a nação. Então Deus foi até Jonas e mandou com que ele fosse lá e propagasse. E Jonas partiu. E o interessante dessa palavra que nós lemos aqui é no verso 3. Diz assim, e Jonas se levantou. Eu sempre falo da importância de nós nos levantarmos. Então, nos levantarmos mostra a nossa atitude. Só que Jonas aqui, ele se levanta para uma atitude negativa. O próprio versículo, quando está destrinchando, diz, se levanta para fugir. Então, é importante nós termos uma atitude, mas esta atitude, ela precisa ser uma atitude benéfica, precisa ser uma atitude que vai gerar coisas boas. A atitude de Jonas, ela foi muito, no sentido de se levantar, foi muito positiva, e Jonas se levantou. Só que o propósito dele não foi bom, porque ele queria fugir de Deus. E Jonas se levantou. Então ele se dispôs a se levantar. Só que o propósito dele não era um bom propósito. Ele se levantou para fugir. Então eu e você temos que ter atitudes. Mas essas atitudes, elas precisam ser positivas. Elas precisam ser atitudes boas. Porque não adianta você determinar algo no seu coração se aquilo que você quer fazer é uma atitude que vai gerar uma ruína, que vai gerar uma desgraça para a sua vida. Então muitas pessoas às vezes elas tomam uma atitude, mas uma atitude que vai gerar para ela mais tarde um preço muito alto. Então não vale a pena. Vale a pena você esperar em Deus. Vale a pena você ter uma atitude direcionada para as coisas boas. Não por aquilo que você acha, não por aquilo que você acha que é certo ou errado, porque nós não temos que viver dirigido por aquilo que achamos, mas sim o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos manda fazer. Então isso que é importante, você tomar uma atitude respaldada na palavra de Deus, para Deus te abençoar. Nós olhamos a vida de Abraão. Abraão, ele saiu em direção a uma promessa. Ele teve uma atitude, ele se dispôs, mas em cima de uma palavra de Deus, em cima de uma direção de Deus. Então não basta apenas uma atitude. A sua atitude, ela tem que estar embasada naquilo que Deus quer para você, tem que estar embasada no sentimento de coisas boas, porque Jonas, ele se levantou, ele teve uma atitude, mas para fugir. Então o importante, na verdade, não é você se dispor, não é você ter uma atitude, mas é você fazer dessa atitude algo que vai gerar coisas boas na sua vida. Então Jonas, ele saiu, ele fugiu
na direção contrária. Jonas era uma das figuras mais xenofobas da Bíblia. Ele vivia num contexto onde os ninivitas eram os estrangeiros. Os opressores eram conhecidos pela sua crueldade quanto os prisioneiros de guerra. Deus estava pedindo para Jonas ir pregar para estes homens e queria perdoá-los. Jonas pegou um barco, mas não para Nínive, às margens do rio Tigre, cerca de 800 quilômetros da Palestina, mas sim para Tarsis, no sul da Espanha. O nacionalismo de Jonas trouxe sérias consequências. Então, é muito importante você viver a direção de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Então, eu quero trazer aqui, embasado nesse tema, a fuga de Deus, 3, vamos dizer assim, o que nos faz ter atitudes de fugirmos de Deus. Nós sabemos que o propósito de Jonas é porque ele era um profeta nacionalista. Ele tomou essa atitude, tomou essa direção, porque ele era um profeta nacionalista. Então, o que muitas das vezes nos faz fugirmos da vontade de Deus? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você: fugimos de Deus quando não queremos obedecer. Olha que coisa forte. Nós fugimos da vontade de Deus quando nós não queremos obedecer. Um dos motivos da cobrança de Deus sobre Jonas foi para ele entender que, independente da sua posição, ele precisava viver uma vida de obediência. Seja você pastor, seja você missionário, seja você apóstolo, seja você bispo, seja você um simples membro de banco, vamos dizer, do Iapó, que é o Chuí no contexto espiritual, seja do começo ao fim, do alfa ou do ômega, você precisa viver uma vida embaixo da obediência de Deus. A obediência é algo que Deus leva muito em conta. Nós não podemos viver uma vida de desobediência. Nós não podemos viver uma vida fora da vontade de Deus. Eu tenho me deparado com muitas pessoas que estão sofrendo. Então, quando você vai conversar com essas pessoas, você vai ver que o fundo desse problema é uma vida em desobediência. Fugimos de Deus porque não queremos obedecer. Olha o atrevimento de Jonas, por conta de uma visão política, por conta de ter um sentimento nacionalista e não um sentimento de Deus, que era o sentimento de perdão, porque Deus queria trazer perdão àquela nação, Deus queria trazer vida àquela nação, mas Jonas se preocupava era com a visão política dele, porque seria interessante para ele ver aquela nação exterminada. Então ele fugiu porque ele estava em desobediência. E vocês sabem quem era Jonas? Jonas era o profeta da vez. Vamos dizer que Jonas seria hoje o profeta da mídia, seria hoje o pastor da mídia, seria a pessoa hoje que estaria em todos os canais de televisão nos dias de hoje, porque ele era o profeta da nação, ele era o profeta que estava ali, era a sua vez. Então ele toma uma atitude de desobediência. Isso está falando para mim, para você, que somos obreiros, que somos ministros de Deus. Nós temos que ter cuidado para nós não vivermos uma vida em desobediência, porque isso vai gerar consequências. Isso vai gerar consequências. Então eu sempre falo que por mais que Jonas fosse profeta, aonde ele chegava, ele levava a tempestade. Pessoas que vivem em desobediência
Aonde eles chegam, eles são problema. Eles são problema, não importa qual é o título, porque se a pessoa está em desobediência, aonde ele chega, ele passa a ser um problema. Tanto é que Jonas estava onde? Estava lá no porão do navio, dormindo, como se nada tivesse acontecendo, né? Como se Deus não tivesse à procura do profeta. Estava lá dormindo, e a tempestade moendo o barco, e a turma desesperada, e o profeta lá dormindo. Então, eu quero que você entenda que até para você entrar em problemas, você tem que orar. Até para você ajudar alguém, você tem que orar. Porque às vezes aquela pessoa que você está querendo ajudar, ela está numa desobediência. E se você entrar no problema dela, você vai ter tempestade junto. Coitado daqueles marinheiros, não tinha nada a ver com nada, quase perderam vida, entendeu? Foi tempestade. Começaram a lançar sorte e dizer, meu Deus, alguma coisa, eles entenderam que havia alguma coisa espiritual acontecendo, porque não havia lógica daquela tempestade estar batendo com tanta fúria. Então aqueles homens pagãos começaram a lançar sorte, porque a única forma que eles tiveram de receber, vamos dizer, uma luz, foi lançar sorte. E caiu sobre Jonas. Então, quando fugimos de Deus, quando estamos em desobediência, nós queremos fugir de Deus. Por que que Deus rejeitou Saul, minha gente? Porque Saul, ele foi um homem extremamente desobediente. Você que me ouve